Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para uma matéria nova chamada Saúde da Criança e do Adolescente, uma matéria que eu gosto muito, que tem muito apreço. Espero que vocês aprendam aí os conteúdos, né, que vão ser abordados, e vamos lá para mais uma aula, tá? Hoje nós vamos falar sobre a história da pediatria, né? Então, a pediatria, hoje, ela é uma especialidade médica e uma especialidade também de todas as áreas aí da saúde, né? Então, existe a fisiologia pediátrica, existe a enfermagem pediátrica e assim por diante, né? Odontologia pediátrica e assim por diante, tá? Então, lá no início, não existia, né, essa especialização. E qual que é a função aí, e o que significa então a pediatria, né? A pediatria é derivado de duas palavras gregas, tá? Pede significa pais, que significa criança também. E atros significa doutor ou curandeiro. E a partir daí, então, que foi criada a palavra pediatria, que significa curandeiro da criança, né? Nós sabemos que curandeiro antigamente eram as pessoas que cuidavam dessas crianças, né? Ou então cuidavam da parte obstétrica, cuidava das partes relacionadas à patologia, tá? Então, pediatria deriva de duas palavras gregas, pais, crianças, e atros, doutor ou curandeiro. Então, como eu disse no início, não havia especialização, né? Então, os médicos, eles eram médicos clínicos que atendiam adultos, crianças, adolescentes, neonatais, né? Não havia distinção ali de especialidade, tá? Mas mesmo assim, a pediatria, ela era estudada, né? Então, em 1552 a.C., Papiro Ebers discutiu muitos assuntos ali relacionados à amamentação, à cura de vermes, tratamento de doenças oculares. 400 anos antes de Cristo, também Hipócrates escreveu vários artigos aí, vários livros relacionados à pediatria, incluindo asma, incluindo diarreia, incluindo também hidrocefalia e vermes. 900 anos antes de Cristo, teve também Avicena, que escreveu sobre as condições de convulsão, meningite, tétano, abscesso umbilical e também vermes, tá? Dentre esses pesquisadores aqui, nós temos Saranus de Ephesus, que avaliou também a qualidade do aleitamento materno, e Galen, que também estudou sobre a pneumonia e o prolapso intestinal nas crianças aí, também nos adultos, tá? Então, na Idade Média, em 1802, o primeiro hospital pediátrico no mundo ocidental foi criado, tá? Então, ele foi criado em Paris e o nome desse hospital era o Hospital para Crianças. Então, eles atendiam até 15 anos, somente até 15 anos, tá? E o primeiro hospital para crianças nos Estados Unidos foi aberto na Filadélfia em 1855. Diante disso, vários historiadores se destacaram na história da pediatria, tá? Entre eles, o George Frederick, tá? George Frederick, ele escreveu um livro sobre as desordens e as doenças das crianças comuns, como artrite idiopática, murmúrio de Still, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E o seu livro serviu aí como guia para a prática de médicos que estavam se especializando em pediatria. Também outro que se destacou na pediatria foi o Dr. Abraham Jacobi. E eu quero que vocês gravem o nome dele, porque ele foi considerado aí o pai da pediatria.
Então, Dr. Abraham Jacobi foi considerado o pai da pediatria, tá? Por quê? Porque em 1860 ele fundou a primeira clínica para crianças em Nova York, tá bom? Então ele foi muito importante aí, tendo o seu nome consagrado aí quando foi fundado um hospital chamado Jacobi Medical Center em 1955. Tá? Então, em 1930, nos Estados Unidos, originou a Sociedade Pediátrica Americana, tá? Então, outro marco aí importante na história da pediatria. Em 1930, o Dr. Pedro de Alcântara publicou o livro Mortalidade Infantil, Problema Espiritual, Econômico, Sanitário e Médico. E mais tarde aí, reeditado como título de Causas e Remédios Sociais da Mortalidade Infantil. Outro marco importante aconteceu em 1738, tá? Quando a Santa Casa de Misericórdia de Rio de Janeiro criou a Roda dos Expostos, onde eram recolhidos ali crianças abandonadas. Em 1790 foi criado aí o primeiro guia de puericultura portuguesa. Em 1808, a chegada da família real portuguesa ao Brasil estimulou a construção de hospitais. Então, como eu disse para vocês também, a Santa Casa de Misericórdia implantou o Hospital São Zacarias em 1818. Em 1854, foi fundado o Império Instituto Meninos Cegos do Rio de Janeiro, tá? Então, no Brasil, a pediatria é uma das maiores especialidades aí, né? Então, tem 34 mil profissionais que estão especializados na pediatria e por ano são aproximadamente aí 3 mil residentes por ano, tá? Então, existe aí uma demanda grande de pediátricas, porém, existem muitos lugares que ainda tem déficit de médicos especializados em pediatria. Então, um dos grandes desafios dessa área é estabelecer um sistema de prevenção relacionada aí à infância. Por quê? Porque hoje a população, ela tá mais velha, né? Então, a cada dia que passa, a população tá mais velha, diminuindo, então, o índice de natalidade. Ainda aqui no Brasil, a história da pediatria é marcada também pela história do Hospital Pequeno Príncipe, tá? E como que foi fundado esse Hospital Pequeno Príncipe? Várias mulheres se reuniram e formaram esse Hospital de Pequeno Príncipe lá em Curitiba e foi referência aí para as crianças, de atendimento para as crianças, marcando como pelo pioneirismo na arte da pediatria desde a antiguidade em 1919. Outro homem aí que se destacou na pediatria foi o Carlos Arthur Moncorvo de Figueiredo, tá? Ele é considerado o pai da pediatria no Brasil, tá bom? Então, existe o pai da pediatria nos Estados Unidos e no Brasil é o Carlos Arthur Moncorvo, tá bom? E ele foi responsável aí por criar a Policlínica Geral do Rio de Janeiro. Então, nela foi criado o primeiro curso regular de pediatria e formou vários pediatras, entre eles o próprio filho dele, tá? Em 1926, publicado pela primeira vez, uma obra dedicada aí à saúde infantil, né, pelo Dr. Moncorvo, que é o filho do Arthur Moncorvo, o histórico da proteção à infância no Brasil. Em 1927, a questão em torno da saúde infantil entrou em evidência no Brasil com a instituição do Código de Menores sobre a influência dos discursos de higiene do Dr. Moncorvo Filho. Em 1933, realizado no Rio de Janeiro a Conferência Nacional de Proteção e Assistência à Infância, considerado o primeiro Congresso Brasileiro de Pediatria. Tá? E a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, que ela foi fundada também em 1919, tá? Mas neste momento ela tinha apenas 67 sócios.
Apenas em 1951 que ela foi nacionalizada, tá ok? Na década de 1940, a pediatria se consagra como uma especialidade médica no Brasil, tá? E eu coloquei aqui para vocês que o primeiro livro de pediatria foi escrito em 1472 por Paolo Bagelardo, tá? Um italiano de Pádua. Então, a pediatria aí, para terminar hoje o nosso assunto, ela surgiu na década 19, tá? Porque tinha um elevado índice de mortalidade infantil. Então, houve-se a necessidade de ter uma especialidade relacionada a crianças e ao bebês, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu aguardo vocês nas próximas aulas. Até mais!